Não. Nada de som de violão? Que loucura, gente. Deve estar com alguma configuração de supressão de ruído, eu acho. Aumenta o som, hein? Configuração de supressão de ruído. Exatamente isso. Aqui, ó. Áudio. Filtra os sons que não são fala. Agora sim. Da semana passada saiu assim. Ficou tosco. Ficou sem som de violão. Também tem gente que entende. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade.
Senhor Jesus, nós te reconhecemos, Filho de Deus, Filho do homem. Obrigado pela tua presença aqui. Sabemos que o Senhor está conosco e somos gratos, Senhor, porque o Senhor se revela a nós quando nós nos reunimos em teu nome. Te somos gratos por isso, te somos gratos pela comunhão dos irmãos aqui, somos gratos porque a distância não é capaz de nos separar, porque foi o Senhor quem nos uniu em ti. E por isso nós somos gratos, Senhor. Obrigado porque o Senhor proporcionou que eu conhecesse essas pessoas, o Senhor proporcionou que a gente se relacionasse e que a gente se cuidasse mutuamente, Senhor. Nós somos gratos por isso e clamamos que o Senhor dirija essa reunião para a sua honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Temos um texto de Tiago para a gente estudar. É a nossa quinta reunião falando sobre Tiago, sobre essa epístola. E vou fazer uma leitura dela primeiro, depois a gente conversa sobre. O texto base está lá no capítulo 3 de Tiago, a gente vai ler do verso 1 até o verso 12. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Tiago 3, do 1 até o 12. Bom, como de costume, o contexto, né? A carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, que se apresenta como escravo na abertura de sua carta, né? Ele destina essa carta às 12 tribos dispersas, que a gente entende que são essencialmente judeus convertidos, e a igreja que a gente entende ser o Israel espiritual. A epístola toda tem como tema central a maturidade espiritual. Então ele está desafiando os irmãos a uma maturidade, a um crescimento espiritual. E a gente agora está na quinta perícope desse texto, a quinta parte dessa epístola. Bom, a primeira parte falou sobre as adversidades. Não sei se vocês lembram quem estava. Ele diz que basicamente a adversidade pode produzir esperança e constância, ou ela pode produzir pecado e morte. Isso depende de como a gente lida com as dificuldades que nos cercam, né? Depois a segunda foi sobre coerência, falou sobre discurso e ação estar em sintonia. A quarta foi sobre equidade, e o Lepe fez um comentário sobre a questão de estar indignado. Eu achei muito coerente, muito dentro do tema. Então, eu diria que o resumo, né, da palavra sobre equidade é a questão da santa indignação com as injustiças sociais e a reparação dessas injustiças sociais. Na semana passada, a gente falou sobre as obras, e que as obras são o sinal vital da fé. Como você identifica que um corpo está vivo, verificando o pulso,
Da mesma forma, você verifica que a fé está viva através das obras que essa fé manifesta, né? E hoje a gente vai falar sobre a língua. Muito bem. Eu separei 4 partes aqui, que na verdade elas estão meio entranhadas assim. Então vocês vão perceber que algumas coisas elas estão muito conectadas ao ponto de que poderiam ser um tópico só. Mas eu mesmo assim separei para a gente, a título de estudo mesmo, né? A Perícope começa falando sobre a língua e o poder que ela tem de corromper, contaminar, manipular as expectativas. Na versão da mensagem, eu ando lendo muita mensagem por influência da Radassa, culpa dela, que ela fala que gosta da mensagem. E esse texto da mensagem, os versículos 1 e 2, diz assim, ó: não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase todas as vezes que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita com total controle da vida. Eu gosto da sinceridade do Eugene Peterson, né? E nós temos alguns professores no grupo, né? E a gente sabe como os professores são cobrados, né? Enfim, de sua prática ser coerente. Quando a gente se coloca na posição de ensinar, a gente sempre vai ser mais cobrado. A gente vira vidraça, né? Então, eu achei curioso como o Eugene Peterson coloca: nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Esse é um resumo muito bom, né? A gente olha para o que a gente tem que ensinar e a gente fala assim, puxa, mas eu não aprendi, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não aprendi? E é isso, porque se fosse esperar aprender para daí ensinar, a gente não teria professores, né? Então, a gente acaba sendo alvo mesmo do julgamento, né? Então, a língua, aquilo que nós dizemos, não está só falando de coisas ruins, tá, pessoal? Aquilo que nós dizemos influencia as expectativas. Então, digamos assim, quando estoura um escândalo, há um tempo atrás aconteceu um escândalo, vou citar alguém que não é do mundo evangélico, tá? De propósito, para não me comprometer. Aconteceu lá, a gente estava vendo o documentário na Netflix do João de Deus, né? Um cara que todo mundo tinha uma expectativa maravilhosa em cima do cara e não sei o quê, e de repente o cara era um abusador, né? A gente teve casos assim no meio evangélico também, né? Ravi Zacarias, enfim. E isso causa um espanto nas pessoas, porque existe uma expectativa em cima dessas pessoas, né? E o que eles dizem contamina as expectativas das pessoas, de certa forma manipula as expectativas das pessoas, né? Então, quando a pessoa tem um determinado discurso, ela precisa redobrar a atenção na sua prática, né? Porque ela vai ser cobrada de ter uma prática condizente, né? Acho que tem a ver com o que a gente tinha falado lá atrás sobre coerência. O Batman, Cavaleiro das Trevas, tem uma frase excelente sobre esse tema. Ele diz assim: ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar um vilão, né? Então, os nossos heróis que partem cedo, pessoas que são referência para a gente, eles deixam um legado muito bonito, né? Mas enquanto a pessoa ainda está em vida, ela ainda corre risco de jogar todo o discurso, tudo aquilo, toda a reputação que ela construiu, ela corre risco de jogar fora, né? O segundo aspecto que eu listei aqui é que a língua expressa o que está no coração, né? Jesus, uma vez, estava com os seus discípulos e eles foram cobrados que eles não lavavam as mãos antes de comer. Eles não estavam seguindo o rito da lei de Moisés. E aí Jesus vira lá, Mateus 15, né, verso 11, diz: não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem dela. E aí, mais adiante, né, no verso 15, Pedro pergunta: mas explica pra gente essa parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Porque a gente sabe que as pessoas são contaminadas pelo que comem, né? A gente está num momento de pandemia aí que é até difícil você falar, olha, não é o que entra no organismo que mata, mas o que sai. Mas vamos entender o que Jesus quis dizer, que a gente aplica até para o tempo de hoje. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago, vai para o esgoto. Mas as palavras que vêm do coração, é isso que os contamina.
Pois do coração vêm os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. A gente está num momento de fim de CPI, né, entrega de relatório e tudo mais, e o que eu tirei de todo esse processo, o que eu estou concluindo desse processo de acompanhar tudo isso, né, é que o que saiu da boca de muita gente matou mais gente do que o que entrou nesse processo todo, sabe? Muita gente morreu por causa do que saiu da boca de alguns. Muita gente morreu porque confiou em discurso negacionista, em um monte de baboseiras que disseram por aí, em medicamento milagroso. E Deus, aqui na igreja não vai ninguém pegar Covid, pode vir que ninguém vai, porque Deus vai proteger a gente. As pessoas foram e morreram, né? Saiu uma pesquisa de que os profissionais mais morreram de Covid foram pastores. E aí vem aquele discurso, mártires da fé, morreram pela fé. Uma banana que morreram pela fé. Uma banana. Não morreram pela fé. Morreram porque tentaram a Deus. Isso não é ser mártir. E eu não estou diminuindo a dor de quem perdeu alguém querido. A gente não deve fazer isso. Mas a gente não pode passar pano para um pecado. Na Bíblia as coisas recebem o nome do que elas são, né? E tentar a Deus é um pecado. E na Bíblia muita gente morreu por tentar a Deus. E nenhum deles foi chamado de mártir. Então, o que sai da boca do homem mata. Mata. Principalmente uma pessoa que tem muita influência, né? Tem muito palco. E o que ela fala influencia todo mundo ao seu redor. A língua, aquilo que nós falamos, a palavra tem um poder muito grande. Por isso a gente tem que saber usar. Eu acabei de citar o Batman, dá para citar o Tio Ben também, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Tio Ben do Homem-Aranha. E é isso. Nós precisamos usar a nossa palavra com cuidado, com zelo. A Bíblia diz que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Né? Então nós precisamos ter consciência de como usamos as palavras, né? Romanos 9, versos 9 e 10 é um texto que eu gosto muito e eu cito ele constantemente. Diz assim: se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com sua boca que você é salvo. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós expressamos é o que vem do interior. E se o nosso interior está tomado de, que nem Jesus citou ali, né? Pensamentos de homicídio, adultério, roubo, mentira, calúnia, o que nós vamos pôr para fora é isso. Agora, se eu creio que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, e é isso que eu ponho para fora com a minha boca, o produto disso é salvação, né? Então, a boca é um espelho, né? É um espelho da alma, né? Um espelho do que o nosso coração sente, né? Nós podemos tentar enganar, né? Nós podemos tentar manipular, mas, como o texto diz, todos os animais a gente consegue domar, mas a língua, o mentiroso, uma hora ele cai, uma hora a mentira dele vem à tona. A gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? A pessoa sustenta uma mentira por algum tempo e assistindo o documentário, eu falei do João de Deus, né, já, mas assistindo o documentário do João de Deus, ele dizia isso. Ele falava, é possível sustentar uma mentira por 15 anos? Não é. Ele falava isso, né? Então, acabou caindo nas próprias palavras, né? Mas é verdade, a verdade vem à tona, né? A pessoa sustenta a mentira por algum período, mas logo ela cai em contradição, enfim. E a coisa se lasca, né? Terceiro ponto que eu separei aqui é que a língua incendeia os ânimos. Mais uma vez pegando esse momento que a gente está vivendo, né? Momento de polarização política, de ânimos incendiados mesmo, né? Por paixões e pessoas, tretas familiares por causa de questões ideológicas. Isso tudo a gente está vivendo hoje, né? Eu diria que a pós-modernidade
trouxe a reboque uma normalização de práticas que são absolutamente contrárias a nós cristãos. Aquilo que nós chamamos de princípios inegociáveis. Comportamentos que a Bíblia chama de abominação. E o que a Bíblia chama de abominação é abominação. Ponto final. A gente não pode passar pano para o que a Bíblia diz que é errado. E sim, eu estou falando daquela abominação que a Bíblia chama de mentira. Provérbios 6 diz que Deus abomina o falso testemunho. Abomina a língua que profere mentiras. E mesmo assim, a gente vê cristãos, líderes cristãos, pastores que usam suas redes sociais e o alcance que eles têm para compartilhar tudo que corrobore com o seu ponto de vista, seu pensamento ideológico, político, e se irritam quando alguém vem e diz, isso aqui você está compartilhando não é verdade. Se irritam. Por quê? O compromisso não é com a verdade. O compromisso é com o viés ideológico, com a ideia que ele abraçou simplesmente. E tudo que colaborar com isso, tudo que concordar com isso, ele vai usar. Mesmo muitas vezes, e eu digo com dor no coração, mesmo muitas vezes sabendo que é mentira. Sabendo que é mentira, insiste no mesmo discurso. A igreja foi invadida por uma mentalidade relativista. É produto do nosso tempo, a gente tem que lidar com isso, mas não é simplesmente absorvendo, colocando para dentro que a gente vai lidar. Eu, sinceramente, não sei onde a gente vai parar com isso. Eu chamei numa ampulheta e depois usei numa mensagem, inclusive, chamei as fake news de Guilty Pleasure de Salomão. E quando eu gravei esse ampulheta, na sequência, o Jonathan, assim que ele ouviu, ele veio comentar, brincar comigo. Ele falou, gostei desse termo, Guilty Pleasure de Salomão. E é por causa de um provérbio de Salomão, Provérbios 18:8, que Salomão diz assim, calúnias são petiscos saborosos, que descem até o íntimo de quem as ouve. Caluniar, falar mal dos outros, gente, é muito gostoso. Massageia o nosso ego, a gente parece tão bonzinho quando a gente detona o outro. Mesmo que seja mentira, não faz mal. A gente se sente muito melhor, mesmo sabe. Olha só, a gente inventa uma mentira que denigra a imagem do outro. E a gente se sente bem porque o outro tá parecendo pior que a gente. Que bicho ruim, né? Efésios 4, verso 25 até o 27 diz assim, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte de um mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. A pessoa irada é capaz de se apegar a uma mentira, sabendo que é mentira, para ofender o outro. E ele espalha mentiras. Lembra quando um grupo estava conversando com Jesus e Jesus falou assim para eles, vocês querem fazer as obras do seu pai. Eles falaram, não, nós temos por pai Abraão, nunca fomos escravos, mimimi. Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Ele é mentiroso, desde o princípio sempre foi, é pai da mentira. Né? Quarto ponto, e esse é para encher a gente com um pouco de esperança diante dessas... Tudo isso que eu despejei aqui. A língua, por outro lado, também manifesta o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Se é com a língua que a gente ofende, se a língua é incendiada pelo inferno, igual o Tiago escreveu aqui, ele é um fogo que foi aceso pelo próprio inferno. Mas ela também manifesta o reino de Deus. Atos 1:8 diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e nos lugares mais distantes da terra, ou até os confins da terra. O que é ser testemunha? É falar aquilo que você viu. É falar aquilo que você vivenciou. É testemunhar. Né? Então, Jesus enviou os seus discípulos, e aí ele estava falando dos 70, né? E todos aqueles que acompanharam sua ascensão aos céus, ele os estava convidando para um trabalho de testemunhar aquilo que viram. Eu tive num evento uma vez do Paulinho, lá do Irmãos.com, e o Ricardo Alexandre estava fazendo Vocês sabem quem é Ricardo Alexandre, né?
um jornalista de música e tal. Ele estava fazendo um devocional com a gente antes da reunião, e ele falou isso, ele falou, olha só, e como jornalista, né, ele trouxe essa reflexão, serão testemunhas. Qual é a nossa missão como discípulos de Jesus? A nossa primeira missão, sermos jornalistas, reportar de forma fiel aquilo que nós presenciamos, aquilo que nós apuramos, a nossa experiência com Deus, e reportar isso. Então, o Senhor Jesus nos desafiou a isso. João, capítulo 1, o texto que a gente acabou de cantar agora. João 1, do 1 ao 5, diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Dá para mentir, mas a escuridão nunca apaga essa luz. A verdade vai prevalecer. Existe um provérbio antigo, eu acho que é a conclusão, que diz que a caneta é mais poderosa que a espada, né? Isso pode dizer no sentido de um rei, né, que assina um decreto, mas também de alguém que reporta algo. Ao tal do quinto poder, né? Que é uma autoridade que está em compartilhar aquilo que você viu ou falsear também, né, os fatos. E isso de fato é mais poderoso que a espada. Se a gente fosse traduzir para hoje, talvez a gente diria que o smartphone pode ser mais destrutivo do que uma bomba nuclear, do que uma bomba atômica. Porque ali você tem um controle de se pronunciar, de dizer algo e incendiar pessoas. E muitas vezes essa palavra foi incendiada no inferno mesmo, igual o Tiago escreveu aqui, né? Aquilo que nós compartilhamos traz consigo uma carga, pode ser muito construtiva, pode ser muito positiva, mas também pode ser devastadora. O que é que a gente faz com a reputação de uma pessoa quando a gente compartilha algo, né? O que é que a gente faz com... A gente pode construir um ídolo e, ao mesmo tempo, destruir uma vida, destruir um casamento, destruir uma família, né? Com um compartilhamento... como é que eu posso dizer? Que a gente não pensou direito para fazer, a gente simplesmente deu share. E é muito fácil fazer, né? É muito fácil e a gente se sente engajado muitas vezes, né? A gente se sente muito engajado quando você compartilha aquilo que está todo mundo compartilhando. E aí cada um dentro da sua bolha fica compartilhando as mesmas coisas que todo mundo está compartilhando. E fala, não, mas eu só passei para frente, eu não escrevi isso. Eu acredito que existe sim uma mentalidade que visa normalizar esse comportamento, normalizar a mentira, e isso tem a ver com a nossa mentalidade pluralista pós-moderna, com a forma que a gente vê os fatos. Tudo é muito relativo, tudo muito depende da pessoa, do ponto de vista. Qual é a verdade? Quando começaram a falar de ter agências de checagem, eu vi muita gente de igreja falando, mas quem é que avalia o que é verdade e o que é mentira? Gente, os especialistas, a pessoa que tem informação para apurar um fato, né? Eu vi pouco tempo atrás o Monark falando uma besteira na rede social, e o Monark disse assim, não dá para negar aquilo que eu estou vendo, e, né, com todo um discurso, querem negar aquilo que eu estou vendo. E aí um perfil de ciência lá, que eu não lembro quem foi, não foi o Pirula, tá, Bia? Mas foi um outro perfil de ciência que eu não conhecia, falou assim, olha, na opinião individual de cada ser humano da Terra, o planeta é plano. Porque do nosso ponto de vista, o planeta é plano, né? Agora, é o ponto de vista de todos nós que faz o fato? Não é, né? Então, a gente precisa apurar, né, com rigor antes de compartilhar as coisas. Eu gosto muito de Lucas, como Lucas começa seus dois relatos, né?
tanto o Evangelho de Lucas, quanto depois, quando ele vai escrever Atos, ele diz, olha, eu apurei com muito esmero, com muito cuidado, Teófilo, aquelas informações que você me pediu. E está aqui o relatório que você encomendou. Né? Eu acho isso maravilhoso, porque ele teve um cuidado de avaliar aquilo que foi passado, não foi simplesmente passado para frente. Dá compartilhar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V e compartilha, né? Mas ele apurou os fatos, né? É isso, gente. Esse é a quinta perícope da carta de Tiago, e eu queria instigar aqui a gente a compartilhar algumas coisas, e para isso eu vou dar uma provocada. O Gênesis, lá, quando começa, a Bíblia começa com o relato da criação, né? E esse relato da criação diz que Deus disse e assim Deus criou. Deus disse haja luz e houve luz, não é assim que começa? Aquilo que está na minha mente, no meu coração, só vem para fora através da minha fala, porque Deus me deu esse poder de falar, né? Um papagaio fala, mas ele não diz, né? O papagaio simplesmente reproduz sons, né? A gente tem a capacidade de pegar o que está no nosso interior, por isso que a boca fala do que o coração está cheio, né? Que a gente viu agora há pouco, e a gente coloca para fora. Então, esse poder criativo, né? Que é de trazer de dentro para fora, talvez a gente pensaria lá no mito da caverna de Platão, né? Que as coisas existem primeiro num campo interior das ideias para depois virem para a materialidade, né? O que nós fazemos com esse poder? Acho que essa é a grande pergunta. O que nós temos feito e o que nós podemos fazer, acho que cabem os dois tipos de observação, né? Eu tenho feito assim, eu tenho feito isso e não tem dado certo, eu tenho visto gente fazer assim e acho que está certo, eu tenho visto gente fazer assim e acho que está errado, né? O que significa esse poder e como é que a gente tem usado ou deveria usar? E essa é a pergunta para provocar nossa conversa aí no fim da reunião. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Quer fazer algum comentário ou quer que eu reformule? Fala de novo, por favor, porque eu não sei se eu entendi mesmo. Pensar assim. Eu não estou pensando de um ponto de vista mágico, tá? Muita gente diz, a palavra tem poder, cuidado com o que você diz, de um ponto de vista mágico. Eu estou dizendo de um ponto de vista prático mesmo. Aquilo que nós dizemos tem um poder destruidor e um poder de construir. Aquilo que nós expressamos, aquilo que está no nosso coração e a gente põe para fora, implica uma responsabilidade, né? Assim como o poder criativo de Deus. E aí eu citei o exemplo de Deus no Gênesis, dizendo, haja luz, haja separação entre luz e trevas, haja separação entre porção molhada e porção seca, né? E ele foi dizendo, haja, e as coisas existiram, né? De certa forma, a nossa palavra carrega esse poder, não um poder mágico, mas um poder prático, de ordem prática mesmo, né? Nós conseguimos destruir reputações, matar seres humanos com aquilo que nós dizemos, né? Não sei se vocês se lembram do episódio do Black Mirror. Agora eu não vou lembrar o nome do episódio. É um episódio das abelhas, que as pessoas tweetavam fulano must die, né? João esse must episódio é die. muito bom, cara. E aí as abelhas iam lá e matavam a pessoa, né? De fato, né? Então, a gente não tem um poder direto assim, a gente não controla abelhas biônicas, né? Mas a gente mata reputações, né? Ou constrói reputações que, de repente, não mereciam ser tão construídas assim, né? E o que a gente tem feito com isso, ou o que a gente deveria fazer com isso, como que a gente pode fazer um melhor uso, ou que uso ruim a gente tem feito desse poder da palavra. Acho que ficou mais claro, ficou mais complicado? Ficou mais claro. Preciso pensar. Eu fiquei com medo agora. Falou, ficou. Não, mas preciso pensar primeiro. Ô, Jean. Opa.
Vocês me ouvem bem daí? Eu tô sem microfone, sem nada, tá ok? Sim, Legal. sim. Dá para ouvir bem, sim. Uma coisa que me veio à mente é, pelo menos do que eu tenho feito para contribuir com isso, eu dou aula para a primeira série do ensino médio, né? Uma matéria que se chama Competências Humanas. Então, a gente trabalha diversas competências socioemocionais, né, etc. E um dos tópicos a gente trabalha sobre comunicação. Então, a gente fala sobre CNV, que é comunicação não violenta, né? E comunicação assertiva. E como isso é real, né? Porque às vezes não é nem a palavra que você usa, mas a forma como você emprega aquela palavra, né? Como você se dirige a alguém, isso em relacionamentos familiares, um casal, um filho e um pai, né? E então, como é importante identificar, né, as nossas emoções, perceber que se eu tiver muito ali, como a gente fala, né, com os nervos à flor da pele, se a gente for se comunicar naquele momento, pode ser que a gente dispare algumas farpas, né, ou flechas. E então, como é importante, né, você, claro, também se posicionar, porque senão você acaba tendo uma comunicação passiva, que a gente fala, e você só fica engolindo sapo, isso também não é bom. Por um lado, você evita um conflito social, mas você aumenta o conflito emocional interno seu, então é importante que você fale, mas você fale de uma maneira assertiva, que a gente fala. Assertiva que é sem ofender, sem aumentar aquela intensidade, aquele problema. Então eu busco sempre utilizar isso no meu dia a dia, assim. É claro que também vai muito de temperamento. Eu tenho um temperamento mais fleumático, tenho uma facilidade maior, ou então eu tenho uma tendência muito mais a guardar, a ter uma comunicação passiva do que uma comunicação agressiva, né? Já outros aí, se a gente pegar Pedro, o discípulo, ele já partia para o fight, né? O Giancarlo já mete ali o grave ali na guitarra, já aumenta o som no último só para incomodar o vizinho. Ele tem o vizinho do Lep, que eu lembrei agora também, mas não sei se o Lep é de partir para ignorância ou não, ele parece meio quietão, assim, que nem eu, não sei. Mas me fez lembrar disso, assim, de como ensinar as pessoas a se comunicarem, ou você mesmo ser um exemplo, né? É claro que buscar essa temperança, né? E como a gente muitas vezes se esquece do poder dela, né? Da língua, de fato, que é o que o texto diz, né? Que não é, de fato, só as palavras em si, que a gente tem palavras duras, temos palavras de amor, mas que se forem ditas de uma maneira irônica, de uma maneira também, você pode falar que ama alguém e ser muito desrespeitoso, né? Então, é algo muito importante mesmo, né? É um tema que eu particularmente gosto bastante, assim. Eu sou quietão, sim. Não, eu não reclamo. Não gosta de conflito. Eu odeio conflito. Mas, às vezes, a comunicação muito violenta é a solução, né? Porque tem casos que não dá. Mas é isso. Mas esse ponto do Rafa é muito bom. Concordo bem, assim. Eu acho super interessante o que o Rafa falou, porque como pessoa, eu só fui descobrir sobre os tipos de comunicação que a gente tem e qual é a minha depois de mais velha, porque na adolescência a gente não tem alguém falando, olha, se você, quando acontece tal coisa com você e você reage dessa forma, é porque você tem um temperamento mais agressivo, ou você reage de outra forma é porque você é mais passiva. E aí eu descobri só depois disso
E querendo ou não ajuda muito você saber qual que é. Eu sou da linguagem mais agressiva. Por isso que quando eu tô, igual o Rafa falou, quando eu tô de cabeça quente, eu prefiro ficar quieta, porque eu sei que eu vou falar coisa que vai machucar outra pessoa e não é a minha intenção, porque eu gosto de resolver o conflito e não aumentar ele. E falta muito, hoje em dia, pelo menos, de uns tempos para cá, parece que as pessoas não sabem mais qual que é a linguagem delas e como resolver linguagens diferentes, como lidar com linguagens diferentes, porque tá cada vez mais explosivo, qualquer coisinha tá dando faísca, qualquer coisinha você já fica bravo com a outra pessoa e aí usa a língua para caluniar ou ferir ela, ao invés de tentar resolver de uma forma pacífica. Esse momento que a gente vive traz benefícios e alguns desafios grandes, né? A tal da pós-modernidade, né? O momento que a gente vive, historicamente falando. A gente vive uma sociedade plural, em que o ser humano é livre, né? Vamos dizer assim, de forma geral, uma pessoa que nasceu 50 anos atrás, 60 anos atrás, numa cidadezinha do interior, ele só era católico. Isso não passava pela sua escolha, seu poder de escolha, nem Não nada. tinha mais informações para Ainda ele mais uma escolher, mulher, né? Ainda mais para as mulheres, a gente reconhece que isso foi muito desigual por muito tempo. E ainda a gente ainda tem que lutar com isso, né? Na sociedade que a gente vive. E a gente vive hoje num momento de pluralização, em que você consegue ter mais liberdade para ter ideias diferentes, né? Porém, como diria, acho que foi Vitor Hugo, né? Que falou que a internet deu voz aos idiotas. Não lembro quem foi. Mas, de fato, essa pluralidade coloca a gente em conflitos, muitas vezes desnecessários, né? E as pessoas já não estão mais preocupadas em apaziguar os ânimos, em botar a bola no chão, né? Como quem gosta de futebol costuma usar esse termo, né? Bota a bola no chão, olha em volta, né? Não sai desesperado chutando para qualquer canto, né? Mas a gente não tem hoje, né? Como sociedade, a gente não tem tanto mais essa preocupação, né? Em ser socialmente aceito, vamos dizer, né? Era um freio social que a gente tinha antigamente. Para muitos de nós era uma prisão, né? Mas que de fato nos levava a nos comportar pensando um pouco mais no outro. Esse equilíbrio eu acho que é um ponto que a gente precisa alcançar, sabe? A gente deve sim ser uma sociedade plural, eu acho que faz parte de uma liberdade, né, das pessoas poderem se expressar, poderem ter sua forma de pensar. Vem Né? do próprio DNA, né? Essa pluralidade. Tipo, ninguém é igual a ninguém. Nós A somos todos gente tem, diferentes. Exato. já na nossa característica genótipa e fenótipa, que é diferente, quem dirá em relação a comportamento e escolhas, pensamentos. A gente, é igual você falou, somos livres, porém a gente não está sabendo usar essa liberdade. A gente acaba usando, e na Bíblia a gente vai achar, e é engraçado a gente olhar para o nosso tempo isso, parece algo muito moderno, mas tem vários autores bíblicos que tocam nesse tema. Né? Não só o Tiago que a gente está lendo, mas há outros autores bíblicos que vão falar, se vocês continuarem assim, vocês vão engolir um outro. Né? Exatamente porque havia um conflito ali, né? A liberdade gerava um conflito. Há muita gente que culpa a reforma protestante por isso, dentro da religião cristã, né? Que a reforma protestante deu a liberdade a livre análise das escrituras, né? Todo cristão é um sacerdote, logo ele tem o direito de analisar as escrituras, ler, né? E trazer para o seu pessoal, e entender, e fazer a sua leitura. Só que se a gente não fizer isso com amor, né? Com misericórdia do outro e tal, a gente usa a nossa liberdade para ofender, né?
Aquela frase que a gente aprendeu, eu aprendi isso na escola 1000 anos atrás, né? Sou muito velho, mas se dizia que a nossa liberdade vai até onde começa o direito do outro. A sua liberdade, ela alcança até o limite da sua liberdade é o direito do outro, né? Então, mas parece que isso não está muito em voga, né? Há um discurso muito bonito de liberdade, né? De pluralidade, mas que as pessoas usam do próprio. Isso é muito doido, porque usa o próprio discurso de pluralidade para diminuir o outro, ofender o outro, né? E impor sua forma de pensar, enfim. Né? É um momento muito doido. Igual você falou sobre a língua e a mentira. Saiu estudos faz um tempo que mostra que o ser humano ele mente, mesmo sem querer mentir, acaba que ficou acostumado a mentir, são as mentiras chamadas de mentiras sociais. Acho que o Rafa sabe falar melhor sobre isso, né? Que ele é psicólogo. Então, a gente está acostumado a falar, mas é uma mentirinha pequenininha, não vai afetar a vida de ninguém. Isso quando não fala mentirinha branca, né, Bia? Já ouviu falar? Nossa, mentirinha branca. Ai, gente, olha, dá vontade de cair no chão quando eu escuto alguém falar sobre isso. Eu vi um testemunho uma vez de um pregador e ele contou o seguinte, que ele estava pregando para um grupo de jovens e estava falando da necessidade da gente ser santo, né? Em toda a prática, na forma de lidar e tudo, né? E ele estava falando de vários aspectos. Ele estava falando sobre corrupção. Falou, olha, como a gente é corrupto na hora de assinar uma lista de presença e sair, pedir para alguém assinar para você uma lista de presença. Isso é corrupção, né? Colar o trabalho de alguém na faculdade, no colégio, isso é corrupção, é uma mentalidade de levar vantagem de forma desleal, né? E aí ele trazendo esse discurso, um discurso muito bem embasado, biblicamente e tal, e a gente sabe que, né, ele não está errado no seu discurso. Daí a pouco ele virou e falou assim, por exemplo, eu não uso mais nenhum software pirata no meu computador, porque Deus me incomodou e eu entendi que isso é errado. E passou. Quando ele deitou para dormir, depois daquela pregação, foi pro quarto, deitou, meio que Deus incomodou ele e falou assim, que história é essa de você não ter software pirata no teu computador? Meio, eu conheço teu computador, eu sei o que tem nele. Você quer que eu fale? Né? E o cara teve que ir lá na semana seguinte pedir perdão. E ele falou, gente, me perdoa, eu falei, não precisava ter dito isso, não acrescentou nada no que ele tinha falado, foi só para se mostrar, ou como diz só para se afresquear. Ele falou, só para se afresquear, ele falou essa besteira aí. E era mentira. E não agregou nada na mensagem, e ainda depois ele teve que ir lá pedir perdão. Falou, gente, mentira, meu computador tá cheio de coisa pirata, tem filme baixado de torrent, tá tudo errado. Eu sei que eu preciso corrigir isso aí, mas até aqui não tá corrigido, tá? Tá errado, mas tá aqui. Essa é a verdade. E aí o cara mega humilhado, assim, né? Meio que na cabeça dele ele jogou no lixo toda a pregação que ele trouxe de moralizar o processo, na hora que na prática ele não, né? Mas assim... Se ele não tivesse falado nada, perfeito. Pelo menos ele foi sincero depois. Porque acontece, às vezes você solta uma coisa e você pensa, empolga. Cara, mas isso não é verdade. E aí, se você tiver a coragem e a honestidade de voltar e falar assim, olha, desculpa, gente, eu errei, tudo bem. Eu acho isso mais digno do que... Com certeza. Sim. Tem um... Pode falar, Rafa. Tem uma área da psicologia, gente, eu sou um pouco fascinada, que é sobre expressão facial, sobre o corpo, assim. E aí, você pode mentir, sua boca pode falar, tipo, mentira, mas o teu corpo, ele não consegue mentir por você. Fala então, também, né? Sim, ele é igual o livro, né? O título do livro, O Corpo Fala. Porque é realmente isso, você tá ali mentindo, mas seu cérebro tá a todo momento. Pera, mas isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Com certeza.
É como se tivesse Deus ali, tipo, falando: ei, querido, tá mentindo. Diga lá, Rafa, você ia falar alguma coisa? Eu tô pensando nisso que ela falou, me fugiu o que eu ia falar. Mas se eu lembro, eu Desculpa, falo. Rafa. Eu não imagino, Ó, porque tem entretido estar falando, que são as microexpressões, né? Tem até o Metaforando, um canal Sim, com. eu descobri isso no ensino médio ainda. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Nossa, eu quero ver. E eu fiz onde eu estudei tinha um mini TCC que a gente tinha que fazer para quando entrasse na faculdade já pelo menos ter uma noção. E o meu projeto era falando sobre isso. Eu fiquei muito fascinada, comecei a procurar. Tem série falando sobre, tem o Paul. Light to Me. Isso, que aí é todo embasado. Se eu não me engano, tem um pouquinho de mentira ali na série, né? Como não acontece, mas tem a maioria das coisas é embasada real no estudo. Nossa, Massa. queria ver, vou ver isso aí. Tinha Muito menina que trabalhava comigo há um mês, falava assim: nossa, Dani, eu já te conheço. Com máscara, elas já sabiam que. Nossa, que. A Dani tem uma característica muito teatral, assim, muito. Ela Expressiva. gesticula a face, Quando né? eu tô triste, eu fico Expressa muito, né? acabada. Quando eu tô feliz, Então fica bem muito, visível. acho não, que é isso. ela não é muito assim. Eu não consigo esconder, não. disfarçar muito. Não. Eu lembrei aqui, está falando do pastor que foi lá e voltou atrás, né? Acho que o ponto é esse mesmo. O ponto não é, mesmo na nossa caminhada cristã, se a gente vai pecar ou não. O fato é que a gente vai pecar. Mas o ponto é o que a gente vai fazer depois que a gente pecar. Esse é o grande ponto. Né? Assim, calma. A questão não é o que as pessoas vão fazer com a gente, o que o mundo vai fazer com a gente, mas o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram da gente. Esse é o grande ponto, né? E até essa questão de santidade é muito interessante esse tema, assim, né? Porque te achar que ser santo é você fazer as coisas certas, como o pastor estava falando, né? E eu vejo isso muito no jovem, né? Eu e a Dani, que a gente trabalhou muitos anos com jovem, adolescente, de como ficava assim, a cada semana, aqueles jovens no altar porque pecaram e durante a semana, e aí se sentem um lixo, e aí se sentem que Deus está condenando eles para o inferno toda vez. Como que assim, para eu ser santo, eu tenho que andar muito na linha, e se eu pisar fora da linha já era, e aí eu tenho que ficar nesse ciclo, né, de ficar me purificando, ou dessa questão de depender das minhas forças para ser santo e ser aprovado por Deus, né? Sendo que a gente vê que santidade, né? Quando fala que sem santidade ninguém vai ver Deus. E esse versículo é muito usado para isso. Não, eu preciso ser santo para poder ver Deus, para poder ser salvo, né? Interessante é que assim, que na verdade, se eu não for santo, ou seja, se eu tiver uma vida santa, os outros vão ver Deus em mim, né? Porque quem me faz santo, quem nos faz santo é o próprio Jesus. Na cruz, ele ali nos faz santo, nos fez santo. O sangue dele. Então, quando Deus nos olha, nos vê através. A gente pode estar pecou naquele dia. Ah, mas Rafa, não fiz nada de errado. Ah, mas você não fez nada de bom? Você pecou por omissão. Porque a Bíblia também fala que se você deixou de fazer o bem, você também pecou. Aí você fala, meu, não tem solução para mim? Tem, é Jesus. Né? E essa consciência de que quando eu pisar na bola, e eu vou pisar na bola porque eu estou numa estrutura carnal, eu preciso lembrar daquele que me redimiu. E aí eu vou lá e peço perdão, eu vou lá diante da igreja e falo, gente, ó, eu falei besteira. Então, quando esse pastor faz isso, ele dá um ensinamento muito bom, né? Assim, mais do que 1000 pregações que ele foi lá, falou e ensinou na prática que, olha, eu pisei na bola e eu sou pastor e eu tô pedindo perdão para vocês. É assim que Então, se faz quando você errar também, né? Exatamente, só que é aquela coisa, né, Gê? A gente não quer perder a nossa pompa de boas pessoas, né? Um bom A nossa crente. ideia de santidade, e eu cheguei a pregar sobre isso uma vez, é que aquilo que nós chamamos de santidade talvez não seja exatamente o que a Bíblia chama de santidade. Nós temos a impressão que ser santo é
não errar. Porém, eu me apego muito ao que diz o Salmo 32, tem um verso que diz assim, o Salmo 32 é um salmo de confissão, né? Começa a falar, enquanto eu guardei meu pecado, meus ossos envelheceram e tal, né? De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. E aí depois, quando ele chega no final do salmo, né? Que ele diz, olha, tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas na angústia, né? Ele começa a se achegar a Deus, né? Após a sua confissão. E ele conclui com uma frase que eu acho incrível. Ele diz assim, por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. E até o transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Então, ser santo é arrepender-se. Agora, vem cá. Então não faz sentido. Se ser santo é não errar, então eu vou me arrepender do quê? Se ser santo é arrepender-se, então ser santo é errar e arrepender-se. Não é simplesmente negar que errou, né? A Bíblia ensina que quem diz que não tem pecado torna Deus um mentiroso, né? Então, enquanto eu insisto com a minha autoimagem, né, eu me tenho em muita autoestima, né, e me apresento de uma forma muito perfeita, eu estou chamando Deus de mentiroso. E a verdade dele não está em mim, né? Então, ser santo não é... Santidade não é a ausência de pecado, né? Manter-se santo é confessar pecado. Olha que loucura. É errar e reconhecer o erro, né? A boca, e aqui a gente estava falando de Tiago, falando sobre a questão da língua, daquilo que nós falamos, né? Ele começa a dizer, olha, da mesma boca sai louvor a Deus, a gente louva a Deus num dia e no outro a gente amaldiçoa a pessoa que Deus criou a sua imagem, né? E ele não está dizendo assim, ó, isso não acontece com quem é de Jesus. Não, ele está dizendo, nós fazemos. Então ele está se incluindo nesse processo. Ele está dizendo, eu também sou assim, né? Não é bom que seja assim, mas é assim, né? Então eu acho que a gente precisa aprender, e a carta toda, né, como eu sempre insisto, a carta toda é sobre maturidade cristã, né? E eu creio que a maturidade passa pela questão da maturidade ao autoconhecimento, né? Entender quem nós somos no processo, né? Em que estado nós estamos, tudo isso faz parte desse processo de maturidade, né? Dizem que o sábio é aquele que sabe que não sabe, né? E o tolo é o que pensa que sabe, né? Acha que sabe, né? Então, conforme a gente vai percebendo o quão pecadores somos, né? Isso nos leva a um estado de santidade. Mas não um estado de santidade de ausência de pecado, mas de consciência do pecado. Quanto mais eu percebo que sou pecador, mais santo eu fico. Olha que loucura, né? Parece um contrassenso, mas é isso. E aí, gente, mais alguma coisa para a gente comentar sobre o tema? Só uma coisa. Iggy. Uma bomba nuclear é bem potente, cara. Não subestimaria. O celular também. Ai, ai. Isso porque a gente ainda não tem as abelhas biônicas. Imagina se tivesse. Nossa, com tanto de gente que cancela um ao outro, eu julgaria que a população estaria na metade. Acho que é Nossa, eu tô tentando lembrar o Nation, alguma coisa. Rated Nation. O nome desse episódio do Black Mirror. Eu não lembro. Enfim. Tem um outro, acho que é o primeiro episódio que tem uma temática parecida, que é quanto mais likes a pessoa tem, É o ela Noise pode... Dive. Esse Isso, chama né? Noise Dive. Que você vai avaliando também. É um tipo de julgamento pelo... E aí a pessoa vai criando uma pontuação, né? Dá desconto na hora de comprar as coisas, vai melhorando o rating dela. Acho que é Rated by the Nation, eu não lembro. Enfim.
O Nosedive é acho que da última temporada, ou da penúltima, e esse Rated by the Nation é de uma das primeiras temporadas. E é daqueles episódios de final de temporada, que ele é mais longo, é tipo 1 hora de investigação para descobrir por que as pessoas estão morrendo. É muito louco. Elas estão morrendo por causa do ódio das próprias pessoas. Mas é isso, gente. Muito bom as observações, comentários. Acho que enriqueceu muito. E eu queria ver com vocês aí motivos para a gente estar orando, para a gente... E também, assim, esses motivos que a gente traz aqui de oração, acho que seria legal a gente se comprometer também em estar orando por eles durante a semana, né? Orando uns pelos outros mesmo, abençoando uns aos outros, né? No nosso tempo de devocional, nosso tempo com Deus, nosso tempo lavando louça. Às vezes você está lavando louça e não está participando da reunião, né, Rafa? Né? Botar só no radinho, ouvindo. E aí a gente pode estar se abençoando mutuamente, né? Acho que isso é importante. Vocês têm motivos para a gente orar? Primeiro, Lucas, como tá a sua amiga? Como tá a recuperação dela? Melhor, graças a Deus, já. Já Bom. voltou às atividades dela aí, aos poucos. Meu Deus. Mas já bom. tá bem melhor, graças a Deus. Que bom. Que bom. Graças a Deus mesmo. Muito bom. Alguém tem algum motivo para... Gente, eu quero pedir oração pela minha avó, que ela tá internada, entubada. O estado dela é estável, mas é grave também. Então, foi nessa semana. E também oração pela minha família, que tá sendo um momento muito difícil para as filhas da minha avó lidar com isso. Como é o nome dela, Bia? Pode chamar de Dona Lourdes. Lourdes. Perfeito. Eu também tenho, já eu e a Dani, nós temos um pedido para vocês orarem também. Nós tivemos ontem uma reunião com a base da Jucum, lá do Havaí. Né? Na verdade, foi algo muito rápido, assim, qualquer dia a gente conta o testemunho para vocês. Mas, assim, a nossa data para a gente largar tudo e ser voluntário lá já está marcada, vai ser 26 de março, né? 26 de março, a gente vai para os Estados Unidos, lá no Havaí, fica na base da Jucum como voluntários. É um programa de 3 meses, só que a gente sabe que é um direcionamento de Deus, assim, a gente não sabe depois o que vai acontecer. Existe a possibilidade de ficar mais 3 meses lá, e depois só Deus sabe, assim. Então, a gente precisa, nesse tempo aí, né, orar pelos recursos, né, porque o dólar tá caro, passagem, a gente paga só a passagem, o resto eles bancam tudo lá, né, mas a passagem é por nossa conta. Uhum. E também o visto, né, que a partir de 1º de janeiro a gente vai entrar com um processo para tirar o visto. Então, dia 26 de março a gente vai para lá. Legal. Seja por esse processo aí. Sim. Deus está movendo as coisas. A minha irmã também largou tudo, né? Porque ela é advogada, tudo. O patrão dela, eu acho que é mais de 6 anos. Trabalham juntos, só que ela largou tudo também. Para ela vai fazer o CPP, né? CPP? Isso, vai ficar 1 ano. Só que em janeiro agora ela vai para o Egito. Ela tem isso muito forte também no coração. Ela também estava ansiosa, estava preocupada, mas várias pessoas estavam orando tudo e Deus está abençoando. E ela foi mesmo. Deixou tudo e falou, vamos... Agora Deus vai fazer. Massa. Pô, que legal, cara. Muito bom. Uhum. Um desafio bem interessante.
Eu sou um pouco mais aventureiro, a Dani não é muito aventureira, não. Ela não gosta muito de... Gosta de ficar mais no cantinho. A gente já fez aventura na vida, agora é hora de ficar mais tranquilo. Só para talvez assustar um pouco a Dani, eu também sou muito estável, viu, Dani? Aqui a aventureira é mais a minha Dani aqui, ao contrário. Quando Deus chama, não tem jeito não. Né? Não, é verdade. Quando ele chama, é que eu não senti nada assim. Eu sinto até de cuidar das pessoas que estão perto de mim mesmo, né? Tem pessoas que ainda precisam, né? Por isso que eu falo, Deus sabe de todas as coisas, dá para cada um, né? Sim. Uns vão para fora, mas tem gente que aqui também precisa, né? Então... Uhum. O legal desse trabalho que vocês vão fazer, né, no Havaí, vocês vão estar numa, vamos dizer assim, numa sociedade, entre muitas aspas, né, cristã, né, num ambiente, né, cristão, assim como é o Brasil, né, mas que vive um momento de precisa ser evangelizado, né, a gente precisa aprender a dialogar fé com essa sociedade que a gente vive, né, pós-cristã, né, como nós somos, né. Eu fiz aqui algumas críticas à pós-modernidade, né, e aprender a comunicar a fé nesse ambiente é muito desafiador, E eu creio sim que Deus está guiando vocês para isso, vai ser muito bom. Sim. Vocês são as pessoas certas. Uhum. Não é porque vocês são certinho, não. Vocês são as pessoas ideais para isso. Exatamente. A gente é santo. Isso, é santo, exatamente. Porque vocês são santinhos. Muito bom. Mais alguma coisa, pessoal? Pra gente pedir, pra gente agradecer, pra gente orar. Vamos lá, então. Bom, eu vou orar pelos dois pedidos, tá? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse grupo, Senhor, por essa reunião, Senhor, o proveito que nós temos de nos edificarmos mutuamente, Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos hoje e aprendendo, Senhor. Que bom que o Senhor tem se revelado e falado aos corações de cada um, trazido renovo, crescimento, maturidade, Senhor, isso é muito precioso. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude nesse processo de controlar a nossa língua e mais do que isso, de aprender quem somos, de conseguirmos identificar quem somos, não negar a nossa real condição, mas sim atingirmos maturidade através desse autoconhecimento, do aprendizado de domar a nossa língua, do compromisso que nós temos e devemos ter, sim, com a verdade das nossas palavras. Senhor, a responsabilidade no uso das nossas palavras, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, nós sabemos que isso é o tipo de coisa que nós não podemos aprender simplesmente numa pregação ou num estudo da Bíblia ou em qualquer coisa desse tipo, mas que nós aprendemos através da ação sobrenatural do Teu Espírito em nós. É Ele quem nos toca e nos faz amadurecer nesse ponto. Senhor, alcança-nos, Senhor. Converte-nos para Ti, Senhor. É o que nós pedimos. Eu quero te pedir também pela avó da Bia, a Dona Lourdes, Senhor, pela sua saúde, pela condição que ela se encontra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus que zela pelos seus, que cuida dos seres humanos, que nos ama acima de tudo e que cuida das nossas vidas de forma preciosa. E nós queremos pedir pela vida dela, também pelos seus familiares, Senhor, por todas as pessoas que estão cercadas nesse momento por essa condição, Senhor. Nós queremos abençoá-lo, Senhor. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga conforto, tranquilidade, Senhor, nesse momento. Que o Senhor ilumine o pensamento dos médicos, traga lucidez, Senhor, para que seja tratado tudo da forma melhor possível, Senhor, e que o Senhor cuide de toda essa situação.
Senhor, muitas vezes nós entendemos que entregar as coisas nas tuas mãos é simplesmente entregar os pontos, mas nós não cremos assim. Nós cremos que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas e que quando nós entregamos nas tuas mãos, nós estamos entregando nas mãos de quem melhor pode cuidar. É verdade. E, Senhor, nós te pedimos, Senhor, toma Dona Lourdes nas suas mãos, Senhor, o cuidado da vida dela, Senhor, o cuidado da sua família, Senhor, no Sim. nome de Jesus. Nome Nós de cremos no seu poder e cremos no seu amor. Eu acho que isso é mais do que suficiente. É verdade. Senhor, nós também queremos abençoar a vida do Rafa e da Dani, Senhor, nesse Pai. processo deles de viagem, Senhor, para o Havaí. Senhor, nós te somos gratos, Senhor, pelo Senhor colocá-los no nosso caminho, Senhor. Senhor. Tanto temos aprendido com eles, sido edificados com eles, Senhor, e nós queremos abençoá-los em sua viagem, Sim, no Pai. planejamento dessa viagem. Nós sabemos Sim, que Pai. isso desprende muito planejamento, muita preocupação com documentação, com levantamento de recursos, Senhor. E mais uma vez nós queremos colocar tudo isso nas tuas mãos, Sim, Senhor. Pai. Sabemos que é o Senhor quem determina. A palavra diz que o homem faz planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós podemos nos ocupar e nos preocupar, mas nós sabemos que é o Senhor quem cuida de todas as coisas no fim das contas. Então nós te clamamos, Senhor, que o Senhor cuide de todas as coisas, para que esta viagem corra bem, para que tudo corra segundo o seu coração, segundo o que o Senhor tem para eles. Senhor, que eles sejam edificados e edifiquem nesse processo, Senhor, e que o Senhor os abençoe, Senhor, e abençoe todos os que estarão lá junto com eles, Senhor. No nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos agora, durante essa semana, Sim, que seja uma semana de crescimento, que seja uma semana de bênção, Senhor, e de aprofundamento no seu amor, que nós sejamos tomados, Senhor, pelo teu amor durante essa semana. Sim. No nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Muito bom tempo com vocês. Foi mesmo. Como sempre. Como sempre. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Ótima pelas semana. colaborações. Ai, que gracinha! Fofo! É fofo? Essa é a Blair. Essa Orem pela Blair, porque a gente não sabe ainda qual vai ser o destino dela. Ah, é? A Blair? Por porque quê? a O gente que aconteceu? agora, né? Por causa da viagem. Aí, ó. Se não tiver Tem uma ninguém, candidata já tem aqui, um tem uma- destino aqui, ó. Será A gente muito amado. vai precisar adestrar, né? Porque ela é um grude só com a gente, assim, né? Mas a Não, gente imagino. Então ela vai passar para um Imagino. adestramento. E aí, vamos ver, porque o meu sogro já tem a Laila aqui, né? Que é a salsicha. Ele falou que não quer ter mais uma. Então a gente tá orando. Orem pro coração do rei ser moldado, viu? Porque essa coisinha precisa de um lar. Sim. Mas é sério, viu? Se precisar, se não tiver outra pessoa, eu fico com ela, assim. Porque eu quero um cachorrinho pequenininho. E como agora eu vou estar mais em casa, né? Aí dá para dar todo carinho, amor. E eu sou assim também, sou grudenta. Bom saber, viu, Dani? Obrigado. Não tem nada, imagina. Outro dia a gente na rua, ela queria levar o cachorrinho. Eu queria. Quando a Mel morreu, eu falei assim: olha, eu gostaria de pegar um outro cachorrinho, Ó, né? Isa, venha ver. Aí, outro dia a gente na rua, a Dani querendo levar o cachorro pra Que casa. fofo. Na hora ela falou: não, outro cachorro não sei o que, né? Na rua ela queria levar o cachorro. A minha Eu acho que tia, o cachorro sim, tinha dono, ela queria levar. mas ela pegava, chegou a ter 5 cachorros na casa dela, assim, da rua. Mas já todos morreram, já. Todos morreram, né? É só da minha mãe. Só. A gente chegou a ter 3.